Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre álgebra booleana e portas lógicas. Nos anos de 1800, George Boole ele criou um conjunto de regras que ajudou a transformar o estudo da lógica em um campo da matemática, certo? Porque nesse caso até então, o estudo de lógica era um estudo separado, ele era mais uma coisa filosófica, certo? Ele era mais da área da filosofia. Inclusive, ele foi estudado por Aristóteles, etc. Ele surgiu naquela época. E foi só depois do trabalho de George Boole, né, e a criação dessa simbologia lógica, que a gente chama, da lógica simbólica, é que a matemática ela incorporou esse estudo da lógica. Mas antes era uma coisa mais filosófica. E essa lógica de Boole ela é aplicada na construção dos computadores, certo? Esse campo ele seria posteriormente incorporado na construção dos computadores na forma dos circuitos digitais, né? Nós vamos ver aqui as portas lógicas, que elas são usadas para a construção dos circuitos digitais. E essas portas lógicas elas foram criadas como uma forma de simbolizar a lógica, chamada lógica de Boole, ou álgebra booleana. Esses circuitos digitais, eles são digamos, o coração dos computadores modernos, né? E as funções mais elementares que os computadores conseguem executar, como por exemplo, somar dois números e comparar dois números, são na verdade um conjunto de portas lógicas, né? Essas funções são definidas por portas lógicas, como nós vamos ver. E essas portas lógicas, elas põem em prática essas funções booleanas, certo? Utilizando um tipo de sinal que pode representar zero e o outro que pode representar um, como por exemplo a passagem de corrente elétrica num circuito pode representar um e a ausência de corrente elétrica pode representar zero, por exemplo. O princípio fundamental da álgebra booleana é que as variáveis elas podem assumir dois estados somente. Então nós estamos trabalhando com lógica. Então a lógica ela usa o binário. Então, dessa forma, essas variáveis elas só podem assumir dois valores, 0 ou 1, ou verdadeiro ou falso, ou ligado ou desligado. Ou dependendo da aplicação da questão, eu vou ter duas situações que serão uma oposta à outra. Essas variáveis elas servirão de entrada para funções lógicas, que, como a gente falou, as portas lógicas põem em prática essas funções lógicas, que vão gerar uma determinada saída, um determinado resultado, e dependendo da função que esteja sendo usada, certo? Essas funções básicas da álgebra booleana são o i, em inglês and, o ou, em inglês or, e o não, a função não, em inglês not, certo? Tenho, então, três funções básicas, e, ou e não, and, or e not, certo? Existem outras funções? Existem, mas as outras funções são derivadas dessas funções, sendo, portanto, funções derivadas e não funções básicas. Nos exemplos que a gente vai mostrar, serão utilizados 0 e 1 para descrever as funções, certo? Mas o funcionamento seria o mesmo se utilizássemos verdadeiro ou falso, certo? Falso para o 0 e o verdadeiro no lugar do 1. Ou qualquer outra dicotomia, dia e noite, sim, não, qualquer outra situação que seja uma oposta a outra. Então vamos lá as funções. Primeira função básica, a função i, ou função and. A função i recebe duas entradas e produz uma saída. A saída será apenas 1 quando todas as entradas forem 1, certo? Então essa é a regra. Como é que funciona a função i? A saída vai ser 1 quando todas as entradas for 1. Então eu monto uma tabela com todas as situações possíveis.
Então, eu tenho uma tabela que a gente chama de tabela verdade da função i, e ela é mostrada a seguir. Então, eu tenho duas entradas, A e B, a entrada A, a entrada B, e a saída, que vai ser A e B. O i está sendo representado pelo ponto aqui. Então, eu coloco aqui todas as situações. Eu posso ter como a entrada A sendo 0, a entrada B sendo 0. Outra situação, a entrada A sendo 0, a entrada B sendo 1. Outra situação, a entrada A sendo 1 e a entrada B sendo 0. Ou, outra situação, as duas entradas sendo 1. O que é que diz lá? A função i recebe duas entradas e produz uma saída. A saída será apenas 1 quando todas as entradas forem 1. Qual é a situação aqui em que todas as entradas são 1? Apenas nessa última situação aqui, onde a entrada A e B é 1. Então a saída é 1. E todas as outras? Todas as outras é 0. Certo? Então é assim que eu produzo a tabela. Então eu pego essa tabela, digamos que ela esteja vazia. Como é que eu preencho? Eu coloco aqui em A e B todas as situações possíveis, ou seja, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Essas são todas as situações possíveis. E o resultado, como é que eu preencho? Só basta lembrar da regra. A saída será 1 apenas quando todas as entradas forem 1. Quando é que todas as entradas são 1? Apenas aqui, na última fileira. Então eu coloco 1 como resultado. Nos demais, coloco 0. Para expressar a função i, utilizamos o sinal de multiplicação, ou ponto, certo? É a mesma coisa da função i. Poderia botar a e b? Poderia. Dá no mesmo. A tabela verdade é um recurso para descrever o funcionamento de uma expressão booleana ou de um circuito, certo? Ela deve conter todas as entradas possíveis da expressão, ou um circuito em questão, e todas as saídas correspondentes para essas entradas. Com a função i, tem duas entradas, a tabela verdade será 4 linhas. A permutação de 2 em 2, ou 2 elevado a 2. Se forem 3 entradas, a tabela terá 8 linhas. Se forem 4, 16 linhas, e assim por diante. Certo? Então, basta eu fazer 2 elevado ao número de entradas. Então, se eu tenho 2 entradas, 2 elevado a 2, 4. Se eu tenho 3 entradas, 2 elevado a 3, 8. Se eu tenho 4 entradas, 2 elevado a 4, 16. E aí vai dar a quantidade de linhas que eu tenho. Então, dependendo da quantidade de entrada, eu tenho a quantidade de linhas. A função i também pode ser expressa na forma de uma porta lógica, utilizando o seguinte símbolo, certo? Então, esse símbolo aqui, figura 40, representa a porta lógica i. A e B são as entradas e S seria o resultado, a saída, certo? O funcionamento da porta i é exatamente o mesmo da função i. Então, a porta i tem um funcionamento igual a porta i tem um funcionamento igual à função i, como nós vimos lá na tabela. Mas esta forma é mais prática ao se expressar os circuitos digitais. De forma resumida, podemos dizer que a saída de uma função i será 1 quando a e b forem 1. Então, quando a e b for 1, a saída será 1. Entendido? Outra função básica, a função ou. A função ou também tem duas entradas, mas ela resultará em uma saída 1 quando qualquer uma das entradas for 1. Certo? Qualquer uma das entradas for 1. Então, se eu tiver 1 em qualquer uma das entradas, a saída também vai ser 1. Certo? Ou eu posso pensar o seguinte também. A saída só vai ser 0 quando todas as entradas forem 0. Pode ser assim também. A função ou pode ser expressa pelo sinal de soma, certo? Então é só lembrar. E multiplicação ou sinal de soma.
mas também tem sua porta lógica equivalente, que é essa da figura 42 aqui. Duas entradas, A e B, e a saída. Como é que é o resultado aqui? Só vai ter a saída 0 quando todas as duas entradas, A e B, forem 0. Em qualquer outra situação, a saída é 1. Só lembrar dessa tabela aqui. Como é que eu preencho a tabela? A e B eu coloco todas as situações, só vai ser 0 aqui quando for 0 os dois, A e B. Então eu coloco 0 aqui. E os demais, coloco 1. Muito simples de preencher a tabela. O funcionamento da porta ou pode ser resumido da seguinte forma. Saída será 1 se A ou B forem 1. Ou a saída será 0 se A e B forem 0. Certo? Só lembrar disso, dessa regra aqui. Essas regras têm que ser decoradas. E a terceira e última função básica, funções básicas, não existem só essas. Essas são as básicas. Existem mais, mas são funções derivadas. Função não. A função não, ou not, só possui uma entrada e a saída será o oposto da entrada. Então, eu teria, por exemplo, A e a saída seria A barra A, que seria a negação de A. Então, o barra em cima da letra significa a negação, certo? Então, se no A eu tenho 0, a negação é só eu trocar, é 1. Se no A eu tenho 1, a negação é o 0, é só trocar. A função não, ela simplesmente troca o valor, certo? Troca o valor. Se é 0, passa a ser 1, se é 1, passa a ser 0. É muito simples. A expressão da função não, usamos um traço, uma barra em cima do A, em cima da letra, em cima da variável. Ou pode ser sobre toda a expressão, como por exemplo, se eu tiver A e B, A vezes B, e colocar uma barra em cima, eu estou negando toda a expressão, certo? A função não também tem sua porta equivalente. Então, conforme essa figura 44 nós temos aqui, ela é a porta equivalente à figura não. Então, se só tem uma entrada, o A, e o S, que é a saída. Então, se o A for 0, a saída é 1. Se o A for 1, a saída é 0. O funcionamento da função não é simples de ser entendido, pois a porta sempre será o oposto da entrada. Certo? É só trocar o valor. Agora, falando das funções derivadas. Certo? Funções derivadas. A partir das funções básicas, a gente pode fazer o que nós chamamos de combinação de portas, com algum propósito específico. E aí a gente passa a ter funções derivadas, como por exemplo a função NAND, certo? Ou not AND, ou não e, certo? É a combinação de um e um não. Seria expressa da seguinte forma. O S seria igual à negação de A e B, ou A vezes B. Né? O circuito equivalente dessa expressão é o seguinte. Eu tenho uma porta I aqui, e na saída da porta I, eu tenho o não, eu tenho a negação, certo? Eu tenho a negação. Esse circuito aqui, ele equivale à função NAND, not AND, ou à função não I. Ou simplesmente eu coloco a porta I com essa bolinha aqui na saída da porta I, certo? Observe que a porta não foi resumida na forma de um pequeno círculo. Esse pequeno círculo aqui, na saída da porta I, esse símbolo é chamado de bolha de inversão. Isso aqui é uma bolha de inversão. Esse pequeno círculo aqui, na saída da porta I. Certo? Então aqui é a porta AND. Cuidado para não confundir com a porta AND. A porta AND não tem esse círculo aqui. Não tem a bolha de inversão. Então a tabela, o que eu vou fazer simplesmente é colocar todos os valores possíveis aqui. E na saída da porta NAND, eu vou pegar a porta AND, ou a porta I, e trocar os valores. Certo? Trocar os valores. É só lembrar como é que é a porta I. A porta I diz o seguinte. A saída só será 1 quando os dois valores forem 1. Então eu faço o inverso. A saída será 0 quando os dois valores forem 1. E os demais, eu coloco 1.
Pronto. É só você lembrar o seguinte. Vamos aqui lembrar a porta I. Vou voltar aqui. A porta I. A saída será 1 apenas quando todas as entradas forem 1. E lá na porta END, a saída vai ser 0 quando todas as entradas forem 1. Quer ver? A saída vai ser 0 quando todas as entradas forem 1. Mandei mais, eu coloco 1. Não é difícil perceber que essa tabela é o exato oposto da verdade da função I, da tabela verdade. Eu tenho ainda outra função derivada chamada porta NOR. É a negação da porta OR, not OR, ou não ou, certo? Também podemos adicionar a inversão à porta OU, criando a seguinte expressão. A saída vai ser igual ao A mais B, que aqui é o OU, né? O mais é o OU, com a barra em cima. A barra em cima é a negação. Então, eu estou negando A ou B. Então, negação de OU. Expressa na forma do circuito a seguir, certo? Então, eu tenho uma porta OU aqui e na frente eu tenho a negação. Ela pode ser resumida eu colocando um círculo aqui na saída ou a bolha de inversão, como pode ser esse círculo aqui na saída da porta I. Aí eu tenho a porta NOR. Como é que eu preencho a tabela da porta NOR? Da mesma maneira, ela é o inverso da porta O, ou da porta OU, né? O que é que diz a porta OU aqui, ó? A porta OU resultará a saída 1 quando qualquer uma das entradas for 1, certo? Qualquer uma das entradas for 1, resultará em 1. Então, quando qualquer uma das entradas for 1, na porta NOR vai ser o quê? 0. Pronto. Aqui, qualquer uma das entradas é 1, 0. Qualquer uma das entradas é 1, 0. Qualquer uma das entradas é 1, 0. As duas entradas são 0, aí fica 1. É o inverso da porta OU. Não OU é o inverso da porta OU. Não tem erro. Muito fácil, muito simples. E eu tenho uma última função derivada, né? É a mais interessante das três, provavelmente, talvez a mais útil, que é chamada de SHOR ou exclusivo, que tem um funcionamento parecido com o OU simples, mas ele retorna 1 apenas quando uma das entradas, né? Apenas quando uma das entradas for 1, certo? Colocando de forma mais simples, o OU exclusivo retorna 1 quando uma de suas entradas for 1, mas não ambas, né? Ou ainda, de outra forma, ele retorna 1 quando suas entradas forem diferentes, certo? Ele é essa expressão aqui, certo? Saída é igual, parêntese, negação de A e B, fecha parênteses, mais, abre parênteses, A e negação de B, fecha parênteses. Esse circuito equivale a isso aqui, esse da figura 51, certo? Então, negação, ó, você está vendo que é a negação que vem antes. Se fosse a negação em toda a expressão A e B, aí a bolha de inversão vinha aqui na saída. Mas eu estou negando apenas A, então a negação está apenas na entrada A. Aqui embaixo, apenas na entrada B. Se fosse negação em A e B todo, aquela barra grande, a negação seria na saída, certo? Então, eu tenho dois Is e faço um OU com eles. Isso aqui é a porta SHOR. Ela pode ser resumida na seguinte figura, figura 52, certo? E como é que eu preencho a tabela? Certo? Ela só vai ser 1, a saída só vai ser 1, né? Quando pelo menos uma das duas for 1. Não as duas, pelo menos uma das duas. Certo? Ou vai ser 0 quando as duas entradas forem iguais. Quando as duas entradas forem iguais, vai ser 0. Preencho o restante com 1. Certo? Essa é a porta lógica OU. Certo? Precedência de funções. Né? Como na matemática, eu preciso fazer algumas... executar algumas... Tem umas preferências de funções que elas precisam ser realizadas primeiro. Numa simplificação ou na execução. Certo?
Então, deve-se calcular primeiro o que está no parêntese, quando eu for fazer a tabela verdade, por exemplo. Eu vou calcular o primeiro que está no parêntese, certo? Depois, a prioridade passa a ser o não, depois o i e por último o ou, certo? Então, primeiro eu sempre começo no parêntese, depois o não, o i e o ou, certo? Eu vou fazendo assim. A equivalência entre expressões e circuitos. Uma característica interessante da álgebra booleana é que expressões e circuitos eles podem ser simplificados. Assim como na matemática, aqui a gente pode simplificar esses circuitos. Isso pode ser útil quando se deseja otimizar um programa ou um sistema. Então, às vezes, um circuito, ele está consumindo muita memória, ou está consumindo muita energia. Eu posso simplificar ele, o resultado vai ser o mesmo, e ele vai consumir menos memória, certo? Vai consumir menos circuitos e vai fazer o mesmo trabalho apenas com a simplificação. Para isso, podemos usar algumas identidades de álgebra booleana, conforme a tabela seguinte. Então, essas leis aqui, identidade, vocês vão ter que decorar elas, né? A lei de identidade, né, que 1 vezes A é igual a A, ou 0 mais A é igual a A. São igual aquelas expressões lá que tem na matemática, certo? As principais que vocês precisam saber são essas aqui, que estão mostrando aqui, certo? Por exemplo, A mais B é igual a B mais A, certo? A e negação de A é 1, certo? Quando eu tenho uma negação de uma multiplicação, eu nego o primeiro, troco o sinal e nego o segundo. Essa é chamada lei de Morgan, certo? Lei de Morgan. E assim por diante. A distributiva, que é a mesma da matemática lá. A vezes B e A vezes A. Isso aqui. Que é a mesma da matemática. Comutativa, mesmo da matemática. Então essas expressões aqui a gente precisa aprender. Então, dúvidas, anotem. Próxima aula eu quero fazer um exercício para a gente treinar isso aí, treinar conversões de bases também, certo? Estudem, eu estou vendo que vocês não estão assistindo às aulas, tem poucas visualizações. E é aquela coisa. A prova vai acontecer, exercício vocês vão ter que fazer, então é bom estudar, tirar dúvidas. Não é menosprezando vocês, mas eu acho que esse assunto aqui ele vai trazer algumas dúvidas, né? Sempre traz algumas dúvidas. Então, é isso. Por hoje é isso. Até a próxima.